Olá, estamos já aparecendo no YouTube para todo mundo, para todas as 5 pessoas que estão aqui vendo. Oi, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Oi, gente, boa noite. Sejam bem-vindos noite. aí à nossa transmissão. Muito bem-vindos. Hoje nós vamos conversar aqui com o Flávio e com a Joane também. E tá dando eco aí, minha gente. Alguém tá muito alto. A gente arruma tudo bonitinho antes da transmissão, né? Tava tudo certo. Ah, calma aí. Pronto, era eu. Ups. Você consegue ver o chat, Joane? Por aqui eu não consigo ver. Uhum. Pergunta para o pessoal se o áudio tá ok. Eu posso perguntar também, né, gente? Você só não vai ver a resposta. Mas tá assim, tá, o áudio tá funcionando, então vamos lá, tá tudo certinho. Vamos nos apresentar oficialmente. A gente está começando esta meio maratona de educação financeira e previdenciária, pensando no servidor público, né? Eu sou servidora, o Flávio não é, né? Não sou. A Dani também não, mas trabalhamos com essa galera. Isso. E eu acho que a gente se acostuma a ficar... A gente se acomoda, né? Por conta do salário entrar certinho todo mês. Não precisa de nada, precisa investir, eu vou passar a vida recebendo dinheiro mesmo. Então, vamos tentar aprender a entender um pouco do nosso dinheirinho, né? É verdade. E aí, hoje a gente vai bater um papo assim mais descontraído para tentar levar para vocês um pouco mais, né, de informação. Serão esses 3 dias aí. Hoje a gente começa com o Flávio, né? Temos aí a presença do Flávio na abertura desses 3 dias. E hoje a gente vai falar como o Flávio vai nos orientar aí como nos planejar em tempos de crise, né? Esse é o tema da live de hoje. Mas antes de começar, eu queria que o Flávio se apresentasse, contasse um pouco da história dele. O Flávio tem um currículo, assim, muito bom, um currículo enorme, assim. Trouxemos uma pessoa aqui hoje que pode falar com muita propriedade sobre esse assunto. E eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre você, Flávio. Bom, perfeito. Bom, meu nome é Flávio Crozara. Já atuo no mercado há 22 anos, eu atuo exclusivamente com o mercado de capitais. Antes disso, eu já trabalhava na área de finanças de empresas de construção pesada, mas não diretamente com mercado de capitais. E desde a reeleição do Fernando Henrique, em 99, onde nós tivemos uma maxi desvalorização do real frente ao dólar, foi quando eu tive a virada de chave para poder trabalhar diretamente com essa parte de mercado de capitais. Bom, é uma paixão que eu tenho, eu sou suspeito para falar, a Daniela já me conhece há algum tempo, sabe disso, e por conta disso eu acabei me aprimorando muito, eu tenho as certificações mais importantes de mercado, o CGA, o CNPI, o CFP e outras certificações de mercado que são ligadas à parte de mercado de capitais. A minha graduação não foi diretamente ligado à economia, muita gente acha que tem alguma coisa a ver diretamente com a economia, mas eu falo que eu tive, dentro do mercado que a gente trabalha, o que a gente usa com muita ênfase é a parte de estatística e antropologia. A estatística para poder entender qual a probabilidade de determinados eventos, e a antropologia mais para poder entender o que, de fato, aquele evento acontecendo pode trazer de resultado para o mercado. Então, hoje eu atuo numa empresa de planejamento que chama Ibra, na parte de desenvolvimento de produtos financeiros personalizados. Então, assim, é algo que já está na veia há muito tempo e que a gente pode trazer uma contribuição muito boa aí. Eu atuo, como eu falei, eu não sou funcionário público, mas tenho uma atuação direta com vários funcionários públicos e funcionários também de iniciativa privada, empresários, vários outros. Então, por isso que a gente tem muita coisa aí que pode, é uma troca de informação que a gente pode compartilhar e eu acho que vai ser interessante para todo mundo. Com essa experiência que você tem, né, assim, você já passou por várias crises, então, assim, vai trazer muita coisa aqui
que tem muitos investidores, muitos servidores públicos que hoje estão vivendo pela primeira vez, né? Então, essa troca é muito importante, de você falar para a gente como foi, né, que aconteceu em outros momentos, e orientar como que pode ser feito aí agora, né, num momento como esse, né, que é um momento, assim, que vai ficar na história. Isso até eu vou aproveitar... Oi? Sim, Joane, pode falar. Eu vou aproveitar que você falou ali da antropologia, Flávio, essa crise que a gente está passando, ela é diferente, talvez, do que já aconteceu, mas é uma crise, entre aspas, que você trata ela e o dinheiro, a economia, talvez como qualquer outra, né? Ou não? Assim, ela... Tem um viés importante que é ligado à área econômica, qual que é o impacto que isso traz, tanto à economia de mercado quanto à economia real. Essa crise especificamente pode trazer um impacto maior à economia real do que à economia de mercado, tanto que a recuperação de bolsas foi muito rápido. No Brasil, nós tivemos alguns outros pontos que acabaram atrasando um pouco isso, mas a recuperação foi relativamente rápida. O grande problema é a economia real, que o impacto que isso pode trazer. Até falando de crises, como a Daniele colocou, já eu vivi dentro do mercado algumas delas, da Rússia, da Argentina, do México, a queda das Torres Gêmeas, subprime, a mais recente da europeia, né, o problema que teve na Europa pós-subprime. Em todas elas, o pessoal considera que é o fim do mundo e que aquela crise vai acabar com a economia e que vai virar um caos e que depois daquilo, se a gente conseguir passar, vai ser um céu de brigadeiro para sempre. Ambos estão errados. Até a próxima. Até a próxima. Vai acontecer. Então, quando a gente fala muita coisa da parte de planejamento, é exatamente para entender a próxima crise. Ela vai acontecer. Essa é a primeira que eu estou assim, acompanhando, né? Assim, isso. Bem de perto. Eu sou adulta, né? Como fala na brincadeira, né? Bem na minha vez. Bem na minha vez. Não, e comigo, só abrindo aqui uma descontração, comigo aconteceu exatamente isso. Eu investi em dezembro de 2020, eu comecei a investir, e aí já peguei com emoção, né? Em março. Eu, inclusive, falei lá no escritório, lá a Daniele estava junto, aí eu até cheguei a comentar que na primeira grande queda que teve nas bolsas, um pessoal mais jovem, que não tinha passado por isso, nem na crise do subprime de 2008, aí eu até falei para o pessoal, se vocês querem ver um circuit breaker acontecer ao vivo, acompanhe agora o mercado que vocês vão ver o que é isso. O desespero que acontece. E acontece com relativa frequência, a cada 5, 10 anos, no máximo, acontece alguma coisa desse tipo. Por isso é importante estar preparado, porque é razoavelmente previsível. Só que as pessoas acreditam que quando melhora alguma coisa, essa melhora vai ser eterna. E infelizmente não é. Ou talvez felizmente. Se fosse, não teria graça, né? Se tudo for fácil, Flávio, deixa eu te perguntar uma coisa. Agora, entrando na questão do cuidado, das despesas e tal, eu, pelo menos, não conheço alguma crise que isso tenha acontecido, de congelar o aumento dos servidores, né? A gente não recebeu o aumento... A gente recebeu o aumento da inflação, né? No caso, eu recebi, sim. E agora eles estão querendo cortar, né? O STF lá disse, não pode, tira. Né? Então, além da gente estar com tudo aumentando, o servidor, especificamente o servidor, está com o salário igual, todo mundo ganhou aumento, menos nós, né? Então, assim, tipo, além de toda a preparação que a gente tem que ter para uma crise e tudo mais, a gente fica contando com aquele dinheirinho que vai aumentar no ano que vem, né? E se não aumenta? E aí tem até um problema, Joane, porque não é nem aumento, você só está recuperando o poder de compra da sua remuneração. Você não tá o aumento é a inflação, né? Eu ganhei exatamente a inflação. Isso. Normalmente não tem ganho real. Tá? Quando tem ganho real, é ínfimo. E lembrando que, nesse período, nós tivemos uma inflação bastante severa. Então, com a inflação que estava previsto para o centro da meta desse ano de 3,75%, não é que seria fácil, mas seria mais confortável.
Mas aquilo que nós temos hoje, com uma perspectiva de fechar o ano de 2021 com algo em torno de 8,5% de inflação, olha, realmente, vou falar em número redondo, o funcionalismo público está perdendo 10% do poder de compra. É basicamente isso. E é realmente um impacto importante, porque tem muita coisa que você não pode cortar. A escola dos filhos, ela vai ter aumento. Tudo está aumentando. Despesas, de modo geral, energia elétrica agora com um aumento acima da inflação, por conta de algo que foge ao controle, que é a crise hídrica, mas que traz um impacto também. Então, realmente é importante. Então, como você comentou, essa tranquilidade, ou a falsa sensação de tranquilidade, por ter todo mês a sua remuneração sendo depositada como um reloginho na sua conta, toma cuidado, porque isso aí pode não funcionar muito bem desse jeito, e sempre o problema vai acontecer em momento de crise. E aí é que é a hora que fica mais complicado ainda. Porque num momento de bonança, não ter aumento não vai fazer muita diferença. Mas num momento de crise, aí realmente o impacto é muito grande. Vai contramão, né? Tá tudo subindo e aí você fica lá, né, estagnado tendo que reajustar, né, a sua inflação ali, né? Tentar mudar alguma coisa ali para ver se você consegue diminuir o impacto, né, do aumento das coisas que você usa ali, né? Tentando, às vezes, substituir alguma coisa, né? E, na maioria das vezes, né, tem muita gente que já vive ali no limite, que até para substituir alguma coisa fica complicado, né? Então, eu até vou falar que, como o Flávio falou, o aumento não é assim, tipo, a inflação está 10%, a gente ganhou 15%. Não, o aumento que a gente está recebendo e que estão tirando é a inflação, solamente. É recompor o poder de compra. E como a gente estava falando aí, que a Daniela comentou de produtos que aumentam, que a gente pode substituir, mas se eu pegar a inflação do aluguel, que é o IGPM, nós estamos falando de 20%. E é complicado eu fazer a substituição do imóvel de moradia. Então, algo... E tem um peso grande, né, na inflação pessoal, né, também da pessoa ali. Que às vezes a pessoa também olha o impacto da inflação geral, mas ela esquece que às vezes, né, cada um tem uma inflação própria, né? Sim. E aí porque às vezes eu consumo um determinado tipo de coisa com frequência que o Flávio não consome, né? Então, às vezes o impacto ali na vida dele, no aumento, pode ser maior ou menor do que na minha. E isso eu sempre falo para as pessoas, né? Analisarem o que elas consomem, né? O que ela gasta, para ela entender um pouco melhor também essa parte, né? E por isso a reserva é tão importante, a reserva financeira. É para esse. Então, eu ia mesmo falar para o Flávio falar sobre esse negócio de reserva e das minhas despesas, porque daí a inflação e a economia em si a gente fala na sexta-feira com a Sabrina. É verdade. Perfeito. A gente vai falar da inflação e da parte também de previdência, né? De previdência, por que eu preciso saber de previdência. Mas aí, Flávio, você pode entrar nessa questão da reserva de emergência? Claro. E tudo mais? Vamos lá. A reserva de emergência, a gente trata com todos os projetos que são desenvolvidos, independente do tamanho do patrimônio da pessoa, é importante ela ter uma reserva de emergência. Eu costumo dizer que reserva de emergência é um dinheiro que você tem acesso, mas ele não te pertence. É aquele dinheiro que, em um momento de emergência, você tem como correr para ele. É um seguro. Basicamente é isso. Porque o que acontece, muita gente confunde a reserva de emergência como um dinheiro a mais para poder ser investido. Então, a pessoa tem uma reserva de emergência e, de repente, surge uma oportunidade de compra de um imóvel, por exemplo. Assim, poxa, é uma oportunidade única. Eu estou conseguindo comprar, a pessoa que está vendendo está numa situação muito apertada, eu vou comprar por um preço muito baixo. Não. A reserva de emergência é para emergência. Ela não te pertence, você não pode usar ela para outra coisa. Você tem dinheiros diferentes para cada situação diferente. A reserva de emergência serve para esse momento do funcionalismo público que não teve o aumento de salário, dar conta de passar o ano pagando o aluguel de forma, sendo adimplente com aluguel, com conta de consumo de um modo geral, e conseguir passar o ano bem. Então,
para qualquer pessoa, a reserva de emergência ela é importante. E é o primeiro passo para um planejamento financeiro bem feito. É montar, estruturar essa reserva financeira, que eu chamo de pulmão financeiro, mas é a mesma coisa, o respiro que você pode dar em um momento de sufoco, é aquilo que vai te deixar respirar. Então, ele é vital para qualquer tipo de cliente. Flávio, eu vou até aproveitar e te fazer uma pergunta dentro disso aí que você está falando, né? Uma das dificuldades que eu vejo, assim, que chega até mim, de clientes, de amigos também, é para fazer esse controle do caixa ali, né? Porque tem uma parte que é caixa e tem a parte que é reserva de emergência. E às vezes a pessoa confunde tudo e mistura tudo. Ela pega a parte da reserva de emergência dela e ela quer usar como caixa e acha que aquilo ali é a reserva de emergência dela. Então, eu queria que você desse alguma orientação, assim, para o pessoal entender um pouco melhor também essa diferença entre o fluxo de caixa ali e o dinheiro da reserva de emergência, que é um pouco diferente. A reserva de emergência, ela tem que ser tratada de uma forma totalmente segregada, inclusive, muitas vezes a gente recomenda que seja uma conta separada, na qual você ou tem uma dificuldade maior de acesso, ou para aquelas pessoas porque tem gente que tem dificuldade em ver dinheiro na conta. Quando ele vê dinheiro na conta, acha que tem um dinheiro, pode gastar. Então, ter uma conta onde ela é mais complexo o acesso a ela é muito interessante por conta disso. Muita gente chega e fala, tem um ditado muito usado, quem compra terra não erra. Não é porque imóvel é um bom investimento, é um péssimo investimento, mas ele tem uma grande vantagem, você tem dificuldade de acesso ao dinheiro. E aí, quando você dificulta o acesso ao dinheiro, você acaba guardando. Então, é essa que é a grande vantagem. A previdência também, os planos de previdência diversos, e vários outros produtos financeiros que te dificultam o acesso àquele dinheiro, elas acabam tendo essa vantagem. Só lembra que reserva de emergência é um produto que ele vai te render pouco, ele é feito para render pouco mesmo, porque ele não pode ter risco. Você não vai colocar reserva de emergência em comprar ações da Petrobras ou da Vale ou de qualquer outra empresa, Cogna. Fundo imobiliário, né? Como muita gente fez. Muita gente fala, não, vou investir em fundo. Minha reserva de emergência está em fundo imobiliário. Bom, ou você não entendeu o que é fundo imobiliário ou não entendeu o que é reserva de emergência. Reserva de emergência vai estar aplicado em título público, vai estar aplicado em um CDB de liquidez diária, ele vai estar aplicado em algum produto que, na hora, se apertar hoje, você tem acesso àquele dinheiro. E você tem a certeza que amanhã vai ter um pouquinho a mais. É pouquinho, mas todo dia ele vai ter um rendimento positivo. Tá? Muito dificilmente vai ter algum susto. O caixa ou reserva de investimento para outras coisas, porque, por óbvio, ninguém está aqui só para poder guardar dinheiro para o futuro, a gente tem que viver o presente também. É comum, inclusive, clientes perguntarem se eu vou controlar o que ele vai gastar. Eu falo, não, a função não é controlar o que você vai gastar, é te mostrar o preço daquilo que você está gastando. Se você quer trocar de carro, perfeito, troque, não vejo problema. Entenda que para você trocar de carro hoje, vai ter um custo. Esse custo vai impactar na sua economia futura. Vale a pena esse impacto em relação ao prazer que você vai ter de ter um carro novo hoje? Se vale, compre mesmo. Não vale, preserve esse dinheiro. Obviamente, já estou falando, depois de superado a reserva de emergência, o pulmão financeiro. Pulmão financeiro, reserva de emergência, é mandatório. Todo mundo tem que ter. Esse aí você tem que economizar o que for, mas precisa ter. Depois disso, aí é diferente. Uma pergunta também que eu recebo bastante, né, é o valor para se colocar na reserva de emergência. E como a gente está falando aqui do servidor público, né? A gente tem aí o servidor público que é concursado e tem aquele que é comissionado, né? Então, explica para o pessoal também as diferenças aí de quantia, né? Quando existe aí um salário conhecido, fixo, né? E quando não existe também. Acho que muita gente tem dúvida em relação a isso. Acho que é importante a gente explicar também. Perfeito. Bom, vamos lá. A reserva de emergência vai depender um pouco, como a Daniele falou aí, da atuação. É claro que a pessoa que tem um funcionário público concursado, ela dificilmente vai ser exonerada, a não ser que aconteça algo extraordinário.
Então, ela tem uma remuneração bastante previsível. Isso aí facilita bastante. Então, tirando casos excepcionais, como a Joane comentou aí, de não ter o reajuste, mas uma reserva de emergência mais curta é perfeitamente razoável. Então, a gente coloca aí uma reserva de emergência de algo em torno de, vou colocar, 5, 6 vezes a remuneração mensal, para poder, eventualmente, acontecer algum problema de saúde, tem alguma situação que pode acontecer, apesar de pouco provável, alguma outra situação que pode acontecer. Para um funcionário da iniciativa privada ou para aquele que não é concursado, a gente aconselha a ter uma reserva mais próximo de 12 vezes a remuneração mensal. Tá? Precisa disso tudo? Não. Provavelmente nunca vai usar uma reserva desse tamanho. Mas é o mesmo que a gente falou do seguro. Tá? Eu prefiro ter um seguro e não usar do que, na hora do aperto, descobrir que eu precisava ter o seguro e não tenho naquela hora. Porque na hora do aperto eu não consigo corrigir ele mais. Então, ter uma reserva de emergência para um profissional da iniciativa privada ou para um funcionário público não concursado de 8, 10, 12 vezes a remuneração, tranquilamente. Para aqueles que são empreendedores, aí a situação é pior ainda, porque ele tem uma imprevisibilidade muito maior do que dos outros. Então, tem uma reserva de emergência de 15, 18 vezes a remuneração mensal. Tá? Estou falando remuneração, mas é aquilo que a pessoa gasta para sobreviver. Tá? Aquilo que ela tem de despesa. Tem muita gente que tem uma remuneração bem maior do que aquilo que ela tem de despesa. Ou seja, é aquilo que ela precisa para sobreviver durante aquele período. Ali você falou em 12 vezes, por exemplo, o que eu ganho, né? Claro que isso eu não vou guardar em 12 meses, né? Nem em 24. Sim. Isso é um período grande guardando isso, né? Isso. Mas assim, sabe, só completando o que você está falando, Joane, uma coisa que eu percebo é que as pessoas, às vezes, elas focam no 12 e esquecem que elas têm que começar de algum lugar. Sabe? Então, assim, às vezes a pessoa ela não tem nada de reserva de emergência e ela fala, 12 meses é muito, mas ela não tem nada. Então, assim, o principal é começar. Se você não tem nada, faz a reserva para um mês, depois você vai aumentando. Quando você menos esperar, você está lá com 12 meses, né? Com 6 meses, com 3 meses. Isso. Ontem, só compartilhando com vocês, ontem eu recebi uma ligação de uma pessoa próxima a mim, que é funcionário público, e me pedindo ajuda para ajudar, né, lá no controle de despesas e tudo. E assim, não tinha nada de receitas na reserva de emergência, mas porque ele gastou tudo o ano passado, sabe? Então, eu queria até te pedir, Flávio, assim, qual o conselho que você dá para quem tinha uma reserva, né, conseguiu juntar aí antes de 2020, mas 2020 foi um ano muito apertado, né? Foi um ano aí que muita gente ficou desempregado na família, né? Porque às vezes o que acontece? O servidor público, ele não ficou desempregado, mas na família teve muita gente próxima ali que ficou, né? Que teve que ficar sem trabalhar e ele às vezes teve que aumentou ali o custo que ele não tinha, nem como se diz, nem no pior cenário, às vezes a pessoa não imaginou que ia ter. E aí, a emergência, a reserva acabou, né? A reserva de emergência finalizou agora, em 2021, e tá difícil de recompor. Então, eu queria te pedir aí uma orientação, o que você falaria para essas pessoas? Isso foi muito comum, tá? Em 2020, quando teve o primeiro grande problema, todo mundo lockdown, todo mundo dentro de casa, o pessoal começou a queimar aquilo que tinha de reserva. Chegou no final de 2020, teve uma certa flexibilização, o pessoal começou a voltar um pouco ao normal, mas tinha queimado a reserva inteira. Quando chegou em janeiro, fevereiro de 2021, quando teve de novo a segunda onda do Covid no Brasil, o pessoal já não tinha mais reserva. Precisou recorrer à reserva de outras pessoas, de algum familiar, tomar empréstimo. Então, começou a buscar outras alternativas para poder tentar resolver esse problema. E aí, isso aí trouxe um impacto importante. O que acontece agora, depois que usou a reserva de emergência, a mesma coisa que a gente falou do seguro, depois que você usou, é refazer.
é recompor a reserva de emergência, buscar de novo a trazer essa reserva de emergência. Aqui em Goiás tinha uma propaganda interessante de uma caminhada ecológica para o Rio Araguaia, uma campanha de conscientização do Rio Araguaia aqui. E nessa campanha de conscientização, era uma caminhada grande, partia de Goiânia e até o Rio Araguaia, e a propaganda falava o seguinte: uma caminhada de 1.000 quilômetros começa pelo primeiro passo. Então não adianta, ninguém vai ter reserva de emergência de 6, 12, 18 meses se não partir do primeiro real depositado. Então, parte dele. A partir dele, busca... Eu vi outro dia, achei interessante, todo mundo tenta buscar o primeiro milhão. Ao invés de buscar o primeiro milhão, busca os primeiros 10 mil, depois os primeiros 50 mil, 100 mil, 200, 500, 1 milhão, 10 milhões, e aí o céu é o limite. Mas tenta fazer isso. Isso é muito importante. Agora, Flávio, antes de continuar a pergunta, tem gente aqui dando boa noite, já faz até um tempo, né? O Ronaldo, eu fico tão ligada na própria aula da noite aqui, o Mário, Instituto de Previdência dos Servidores de Nova Cantu, será que é isso que fala? O de Volta Redonda também está aqui, a Fernanda Fiorelli, e o Mário colocou aqui assim, que o trade-off entre o consumo presente e o consumo futuro em economia é uma das discussões mais importantes em economia e tem impactos importantes, né? A Regina Lobo também botou aqui, muito bom, parabéns, Daniele, e o Leonardo. Deixa eu te perguntar uma coisa, Flávio. Sim. Quem tem, assim, aconteceu um caso, aquele esquema, né, um amigo meu, que no caso um amigo meu. Um amigo meu. Eu não aguentei, Joane. Não, sou eu mesma, tá? O meu marido era servidor público, ele é servidor público, na verdade, há 15 anos, e eu sou há 3 anos servidor. Perfeito. Quando ele era servidor e eu era da iniciativa privada, deu aquela crise de 2014, 15, ali eu perdi o emprego. Isso. Né? Uhum. Então a gente brinca aqui em casa, na época que a gente era rico, né? Porque eu trabalhava num lugar que eu ganhava razoavelmente bem, né? Sim. E perdi o emprego de uma hora para outra, acabou. Tem o seguro, tá. O seguro era, acho que 5 meses. Não, em 5 meses eu arrumo um emprego. Sim. Eu perdi o emprego em outubro de 2015 e eu consegui outro emprego em junho de 2016. Sim. Então, dali, eu lembro que na época, em janeiro, a gente fez um empréstimo, porque, claro, tava tudo explodindo, né? Uhum. E daí depois eu nunca mais parei de fazer empréstimo. Porque daquele ano, tipo, sabe quando vai acontecendo uma coisa por ano, assim? Pá, né? E todo ano, 2016, 2017, 2018 e 2019, todos os anos a gente perdeu uma parte do orçamento, por vários motivos. Uma é uma gratificação que ele ganhava e perdeu. A minha mãe faleceu e ela pagava algumas contas do meu filho, por exemplo, né? Eu tô aqui falando isso para todo mundo, né? Para o mundo aqui, né? Mas é para ver que, assim, tipo, é real, sabe? Sim. A gente perdeu, né? Claro, minha mãe faleceu, ela parou de pagar, né, a escola do meu filho. Então, todas essas contas começaram a entrar no nosso orçamento que antes não tinha. Isso. E daí a gente não tinha também reserva de emergência. Isso. E assim, o meu marido às vezes fala assim, mas escuta, você fala tanto de finanças e tal, e a gente está sempre apertado, porque a gente ainda está pagando as contas lá de 2015, sabe? Isso. E daí eu brinco com ele assim, imagina se eu não soubesse. Imagina. Quanto pior a gente poderia estar. Né? Exatamente. É a mesma coisa de eu falar que um médico não vai ficar doente. Uhum. Pode acontecer. Não tem, independente de qualquer coisa. O que precisa ser feito é buscar, primeiro, adequar as contas, e aí cada pessoa tem que ver aonde que tem a reserva, até onde que pode cortar, porque tem muita coisa que não tem jeito. Chega no limite de corte. E entender que a reserva de emergência
é uma conta que você tem que pagar. Então, ela é como a conta de energia elétrica, de água, de telefone ou de qualquer outra coisa, é uma conta que você tem que pagar. É uma dívida que você tem com você mesmo. E aí, a partir daí, fazer buscar isso. É claro que, no momento em que vão acontecendo algumas eventualidades desse jeito, é difícil de, além de ter que resolver esse problema, ainda fazer reserva. Então, você tem momentos para isso. Mas o que acontece, que a gente fala muito a respeito desses momentos mais complicados que acontecem, é que a dúvida não é se vai ou não acontecer, é quando vai acontecer. Eu falo que é idêntico quando a gente faz o tratamento, quando a gente faz a parte sucessória de cliente, e aí eu uso muito como em tom de brincadeira, mas é desse jeito. Vendedor de seguro de vida chega para a gente e fala assim: se o senhor vier a faltar, e eu falo, meu amigo, não é se, é quando. O se está resolvido. O que me preocupa é saber se vai ser hoje ou se vai ser daqui 10, 15, 20 anos. É isso que me preocupa. E para poder evitar que esse momento traga mais sofrimento, além da perda, mas um sofrimento financeiro e algumas vezes pessoal, inclusive, é que é importante que você tenha um planejamento sucessório, um pulmão financeiro, um planejamento de proteção sobre o patrimônio, porque também é outro ponto que a gente trata muito, porque a gente muitas vezes consegue juntar um patrimônio, mas acontece algum problema, sei lá, uma demanda trabalhista contra você e bloqueia seus bens. Acontece algum outro tipo de problema e você não tem acesso àqueles bens por qualquer que seja o motivo. Então, proteção sobre o patrimônio também é importante. Entender que tudo isso aí faz parte do planejamento financeiro. Então, as pessoas confundem muito planejamento financeiro com investimento. Investimento é um dos pilares do planejamento financeiro. Mas nós temos um monte de outros pilares que são importantes a gente observar. Inclusive, um eventual plano um plano B, como no seu caso, perdeu o emprego e agora? O ideal é que tenha alguma coisa já razoavelmente engatilhado, de modo que, se acontecer algo excepcional, a gente ter uma forma alternativa para resolver aquilo. Como no caso de falecimento de uma pessoa. Você citou o caso da sua mãe, mas considera o marido, a esposa, com um filho menor de idade, como que aquela criança vai até terminar o estudo dela? Precisa ter alguma coisa para poder resguardar aquilo ali. Isso tudo precisa fazer parte do planejamento. Então, a gente precisa de ou um pulmão real, investimento, ou um pulmão sintético, um seguro, alguma coisa assim, para poder gerar esse conforto. Sabe uma coisa que vocês estão falando aí, que passou aqui um filme pela minha cabeça agora? Eu comecei a pensar assim, que a gente é muito dependente, às vezes, de uma só renda, né? De uma só fonte de renda. E esse é um dos erros, né? A pessoa, ela começa a trabalhar, é servidor público, ou alguma coisa assim, e ela acomoda com aquela fonte de renda. Então, quando você se abre para outras oportunidades aí de renda, né? Aí você consegue dar um passo, né, maior um pouquinho ali, na direção desse planejamento aí que o Flávio falou. Isso aconteceu comigo, né, inclusive. Por exemplo. Por muitos anos, eu trabalhei no banco, para quem não sabe, eu trabalhei no Itaú por 10 anos aí, e um dia o Flávio me falou uma frase que eu passei a pensar, e toda vez que eu lembro disso, eu falo, gente, exatamente isso. Porque, assim, eu fiquei 10 anos repetindo o que eu fazia, né? Um dia o Flávio falou isso para mim, você ficou repetindo, né? Assim, eu não evoluí, né? Eu fiquei repetindo, aprendi por um tempo, e depois era só repetição. E nisso eu fiquei 10 anos. Fiquei 10 anos aí. A gente fala de experiência, né? E aí a pessoa fala assim, quanto tempo você tem de experiência? Eu tenho 10 anos de experiência. O que acontece, é muito comum, é a pessoa ter 1 ano de experiência e repetir por mais 9. Então, não foram 10 anos de experiência. E é importante a gente continuar aprendendo, sempre. Não tem limite, assim, ninguém nunca vai saber tudo sobre nenhum assunto. E aconteceu comigo exatamente isso. Quando eu fiquei desempregada, né, eu passei 1 ano aí desempregada, sem saber o que eu fazia, não conseguia voltar para o mercado financeiro.
Aí eu descobri que eu não sabia, que eu tinha que aprender, né? Eu falei, nossa, eu vou ter que aprender Excel, que eu não sabia nem mexer no Excel mais. Falei, vou ter que aprender tudo. Então, tive que me reinventar e aprender, né? Então, mas tive que esperar acontecer também o problema, né? Mas é importante, Daniele, porque eu vou pegar o seu caso, porque eu lembro, eu vi o que aconteceu, é um susto do que a perda do emprego, a troca e tudo mais, mas ao mesmo tempo você não ficou parado. Você foi atrás, você buscou novas informações, uma oportunidade dentro da área que você queria, com algo que no início apanhou para poder conseguir desenvolver e desenvolveu muito bem, buscou certificação, consultor de valores imobiliários. Então, assim, não pode ficar parado. É isso que é importante, é buscar novas fontes de conhecimento, sempre, para qualquer coisa. Tem um ditado aqui em Goiás, né? Não sei se tem no resto do Brasil aí. Também não sei se eu vou falar certo, né? Que fala como que é? A necessidade faz o sapo pular, né? Foi isso que aconteceu. É tipo isso. É mais isso. ou menos isso mesmo. Bem, a gente vai ter que se reinventando, né? Agora, Flávio, assim, ó... Como é que eu posso te perguntar? O servidor estava pensando ali no negócio do perder... A gente não perde o emprego, né? Mas perde, às vezes, uma gratificação, perde um cargo que você tinha lá dentro. Por exemplo, eu sou, sei lá, auxiliar administrativo, ganho R$1.000 de base. Mas eu sou diretor agora, ganho 10 mil. Né? E daí, de repente, eu não sou mais diretor. A gente diz sempre que não pode incorporar a dita da gratificação no salário, né? Porque ela pode ser perdida. Mas a gente não pensa nisso para quê, né? Não tem necessidade de pensar que ela vai sair dali, né? Vou sofrer para quê, né? Para quê? Vamos comprar mais umas brusinhas, né? Isso. Assim, mas isso aí, Joane, é um problema que é muito frequente. Você ajustar a sua despesa, a sua renda, quando a renda sobe, é muito fácil. Então, uma pessoa que ganha R$10.000 por mês, ou se ela ganha 5, passar a ganhar 10, ela vai passar 3 meses com folga, depois disso ela ajusta. Se ela passar de 10 para 50, a mesma coisa. Agora, se ela passar de 50 para 30, ela vai passar dificuldade. Ela não dá conta mais de voltar. E o problema desse tipo dessa premiação, né, desses aditivos que vão colocando, incorporando ao salário, e que você acha que é seu para sempre, e que na realidade não é, pode ser tirado a qualquer momento, é exatamente essa falsa ideia de segurança que ele te dá. Ah, não, estou recebendo isso aí, eu vou continuar recebendo. Até que você citou o exemplo do seu marido. Um belo dia, não recebe mais. Acabou. Pronto. E aí? A despesa continua, mas aquele recebimento não acontece mais. Você também falou uma coisa, Joane, que retrata muito isso aí que a gente está conversando agora. Que foi quando você falou aí que já incorporou no seu salário os créditos que você pegou. Isso aí, quando eu era bancária, era muito comum, principalmente com servidor público mais idoso, que pega consignado. Porque ele pegava o consignado e ele já estava tão acostumado a viver com aquele valor a menos ali, né? Porque já descontava na fonte, que ele renovava. Então, quando ele podia, eu tinha cliente lá que todo ano, se liberasse R$500, ele refazia lá, né? O consignado dele. Porque ele queria, ele falava assim, para mim não vai fazer diferença, vai mudar o valor da parcela? Não vai mudar. Então, me dá mais R$1.000 aí. Ele fazia assim. E o empréstimo, ele é um vilão importante, eu falo. Empréstimo, ele deveria ser feito só quando é algo inevitável, eu não tenho como, eu preciso daquele dinheiro por algum motivo, problema de saúde ou alguma coisa, eu preciso daquele dinheiro, ou quando é algo produtivo. Então, eu quero comprar um carro novo, vou fazer um empréstimo para poder ter um carro novo na garagem? Não faça. Eu vou trabalhar de Uber? Ok, compre mesmo, não é problema. Mas o que eu vejo muito é as pessoas tomarem empréstimo para consumo. É para poder comprar uma TV nova, para poder fazer uma viagem, para poder fazer qualquer outra coisa desse tipo. Empréstimo é antecipação de consumo. É aquilo que, acho que o Mário comentou aí, tá? Você chegar e o dinheiro que você teria para poder usufruir dele daqui a algum tempo, você puxa ele para hoje.
Só que para você puxar ele para hoje, você está pagando um preço muito elevado nele. E aí, por conta disso, deve ser evitado a todo custo. Empréstimo para consumo, evite de qualquer forma. Ainda mais o servidor que tenha os juros, vamos combinar que é super baixo, né? A nossa associação lá, os juros acho que é 0,8%. Então, se você for comprar um carro novo, como você falou, vale super a pena pegar o empréstimo e pagar à vista o carro, né? E servidor público ainda cai uma outra armadilha da taxa de juros baixa. É o seguinte, você tem um parente, um primo, um amigo, um irmão, que precisa de um dinheiro emprestado, e ele sabe que você consegue pegar com uma taxa mais baixa. Ele vai lá para você e fala assim, tira o dinheiro no seu nome e depois eu te pago. E em boa parte dos casos até paga, mas em alguns não. E aí? Ou cobra um jurinho maior, né? Você uma dívida paga lá para o banco 8, eu cobro 1. Isso. E assim, uma das pessoas que não conseguem falar não é o pai falar para o filho não. Isso. Porque acontecia, né? Quando eu era gerente, eu percebia isso, que o filho chegava para o pai e pedia, e algumas vezes até era válido, assim, né? Sim. Realmente a pessoa estava precisando, mas o que a gente tem que, né, falar aqui para o pessoal é que cada caso é um caso, né? Tem que ser analisado, e a pessoa tem que ter um pouco dessa noção da educação financeira para explicar para quem está te pedindo ali o dinheiro, seja filho, ou seja qualquer outra pessoa, se vale a pena ou não, né? Se vai valer a pena ou não, mesmo que a pessoa pague direitinho, porque é o que o Flávio falou, né? Às vezes é só para consumo, né? Na grande maioria... Às vezes, Daniel, foge do controle. Eu falo, por mais confiança que eu tenho em alguém, esse alguém pode falecer. Sim. E no falecimento dele, a dívida é minha. Ou seja, a pessoa é extremamente confiável, ela nunca, sob nenhuma circunstância, ia me deixar na mão. Mas é algo que foge do controle dessa pessoa. Ou, às vezes, não chega a falecer, mas sofre um acidente, e aí passa um tempo internado. Opa, como que faz? A parcela está no meu nome, a parcela está no nome desse servidor que emprestou. Então, é uma armadilha que eu falo, que em alguns casos é difícil de sair, mas é uma armadilha que acontece. Uma coisa também... Pode falar, Joane. Então, lá a gente estava falando das gratificações antes e armadilhas, né? Antes, nosso empréstimo era com base, acho que era 30% do salário base, né? Daí, eu acho que estavam precisando de vender empréstimo, daí subiram, agora é 30% do teu salário que você recebe lá. Se você recebe os R$1.000 do salário base, agora está recebendo 10, você pode pegar 30% do 10. Daí, amanhã, você recebe 1.000 de volta, o que faz? Sim. Aí a dívida é maior, a parcela é maior do que a remuneração inteira. Sim, eu vou ter que devolver para a prefeitura todo mês um pouquinho. Uma coisa que eu ia falar que aconteceu com alguns servidores públicos também, que eu fiquei sabendo, foi que quando a gente estava com a Selic caindo e tudo, muita gente aproveitou para fazer um financiamento imobiliário, né? Teve aí algumas campanhas e tal aí que valiam a pena, né? E aí eles entraram em uma dívida e teve muita gente que eu conheço que arrependeu, né? Que aí pegou uma dívida enorme. Agora a gente está em outro momento aí da economia já, né? E a pessoa, ela mudou até de casa, né? Que ela tinha uma dívida ali, que ela pagava, sei lá, R$1.000 por mês, ela achou uma oportunidade para dobrar esse valor. Sim. Né? E aí vem nisso aí também, né? Como que o Mário falou aí? Da dívida futura. Futura também volta aqui. Trade-off, consumo presente versus o consumo futuro. Isso. Ele realmente ele é complicado. E lembrando que hoje nós tivemos um novo aumento da taxa básica de juros, agora está em 6,25%. Mais 1%. Mais Oi? Um ponto. Acabou de anunciar ali, né? Isso. Hoje teve esse aumento e a expectativa de mercado é que vá até algo perto de 10%, se é que não vai ultrapassar os 10%. Pois então, quem estava acostumado com aqueles 2% que a gente tinha no final do ano passado e achou que isso ia durar para sempre, não vai. Assim como os 10, talvez 11, talvez até mais, que eventualmente venha a chegar no futuro, não acredito que ultrapasse isso, tá? Mas se por um acaso chegar, também não vai durar para sempre. Mas a gente tem que estar preparado.
É isso que é importante, tem que preparar. Eu até ia te fazer uma pergunta em relação a isso, vou aproveitar então o momento e vou fazer. Até anotei ela aqui. Nesse caso, então, que a gente está mudando agora, né? Que a gente estava numa tendência de baixa, agora está a tendência de alta e tal. Seria um momento de oportunidades para os investimentos ou requer cautela? O que você teria a dizer aí para os investidores, servidor público? Porque a gente tem muito servidor público também, investidor, né? Porque tem aquele que tem esse problema com empréstimo e com tudo, com descontrole, mas tem muita gente que, por ter um salário fixo, eles conseguem ali ter um controle, né, das suas receitas e despesas e conseguem investir. Então, eu queria que você desse um recadinho para esse pessoal investidor também. Vamos lá. Já tem a reserva de emergência. Isso que eu ia falar agora. Separando as duas pontas, então, uma parte é a reserva de emergência, não existe oportunidade para a reserva de emergência, CDI, é isso que é o investimento que você vai buscar, tá? Tirando isso, considerando o investimento mesmo, aquele dinheiro que você pode fazer uma certa alavancagem com esse dinheiro, você pode buscar oportunidade de mercado, hoje tem várias oportunidades que estão acontecendo, até mesmo em renda variável. Lembrando que é para investimento de longo prazo. Então, quem tem um perfil mais arrojado, tem estômago para poder aguentar a flutuação de valor de mercado e tem essa ideia de investimento para longo prazo, a oportunidade de mercado está excelente. A Bolsa hoje está em 112 mil pontos e os ativos todos foram muito depreciados por conta de inúmeros problemas que, muitas das vezes, não afetam diretamente a empresa, tá? Afetam politicamente. O Brasil está numa situação pior ou qualquer que seja outro motivo, mas você considera, de fato, a possibilidade de, em algum momento, essas grandes empresas que nós temos aí hoje desaparecerem de mercado? É pouco provável que isso aconteça. É mais provável que elas continuem crescendo. Então, gera sim oportunidade. Não o pessoal que trabalha com day trade, que monta aquelas operações buscando oportunidade de minuto. Esquece, isso não vai funcionar. Como eu falei, tem 22 anos que eu trabalho no mercado de capitais, nunca conheci alguém que ganhou dinheiro no longo prazo fazendo isso. Tá? O que vai fazer diferença é aquele dinheiro que você está depositando todo mês, é aquele investimento de longo prazo, é aquela operaçãozinha que vai acontecendo e você vai fazendo o bolo crescer mês a mês. É isso que vai fazer a diferença para a carteira no futuro. Então, não faz muita diferença o ganho imediato. O que a gente busca é, principalmente em mercado de capital, renda variável, comprar ação de empresa. Eu estou sendo sócio daquela empresa. Se eu sou sócio de uma empresa, eu tenho que entender que, como qualquer sociedade, eu vou comprar uma drogaria, eu não compro uma drogaria de manhã e vendo ela à tarde. Não tem muito sentido nisso. Eu estou comprando ela porque eu acho que ela vai durar. Então, se eu quiser comprar a Drogasil, eu vou comprar ela porque eu acho que ela vai durar. Se eu quiser comprar uma empresa uma loja de departamento, eu vou comprar porque ela vai durar. É isso que tem que ser visto. Então, oportunidades tem, diversas. O que eu aconselho muito fortemente é procure o seu planejador de confiança para que ele possa te indicar o que é mais adequado para você. Não existe investimento bom. É comum, a gente já ouviu isso diversas vezes. Qual que é o melhor investimento que tem? Depende. O que você quer? Ninguém quer investir. Você quer um resultado, você quer uma aposentadoria, você quer um pulmão financeiro, você quer trocar de carro daqui a não sei quanto, ou comprar um imóvel, eu não sei. O que você quer? Com base nisso, faz o desenho daquilo que é mais adequado para você. Eu falo que é igual carro. Que carro que é melhor? Sei lá, um Celta ou uma Ferrari? Depende. O que você vai fazer com isso? Você vai colocar na pista ou você vai levar a menina no judô? Você vai colocar numa fazenda? O que você vai fazer com isso? Aí, dependendo da utilidade, então tem oportunidade sim. Só que tem que fazer um desenho bem feito, tá? Não é chegar e falar, então vou comprar tudo em renda variável. Não. A oportunidade, ela é adequada a cada pessoa. Cada um tem o seu... aquilo que, de fato, vai ser mais adequado para aquela pessoa. Procure o seu planejador de confiança. Ele vai te falar isso.
Excelente isso que você falou, porque realmente a pergunta de 2020 e 2021 é essa, né? Qual que é o investimento? Qual que é o melhor investimento, né? É só isso que a gente escuta. Não, e às vezes ainda pergunta assim, não, mas o que você está investindo para eu investir igual? É a mesma coisa de eu chegar para uma pessoa que tem uma doença qualquer e eu falo para ela, que remédio você está tomando? Para eu tomar o mesmo remédio? Peraí, a sua doença é diferente da minha. Não é tomar o mesmo remédio, não resolve o seu problema. Então, são coisas diferentes. É muito importante isso, é entender o que é o seu caso específico. Mas oportunidade tem. Então, tipo assim, em resumo, é você se entender as tuas contas, né? Entender o que você está ganhando, se aquilo ali é real ou é passível de sumir uma hora para outra, né? Sim. E disciplina, né? A tal da disciplina de colocar lá todos os meses da sua vida um dinheirinho. É isso que a gente fala muitas vezes até o seguinte, logo que recebeu o salário, já tira a parcela vou falando da formação do pulmão financeiro, já tira a parcela do pulmão financeiro. Antes de pagar as outras contas, a primeira coisa, recebeu o salário, vai lá e tira a parcela. Porque aí você começa a fazer a conta, do contrário, o que a Daniele comentou agora mesmo, da pessoa que tinha a parcela do empréstimo consignado, e ele acostumou a viver sem aquele valor do empréstimo consignado. Acostume a viver sem o valor daquilo que é o seu pulmão financeiro, daquilo que é a sua reserva para sei lá, trocar de carro, fazer uma viagem, aposentar, sei lá, graduação no exterior do filho, qualquer coisa que seja. Agora, Flávio, só deixa eu te perguntar mais uma coisa, ou para ti ou para a Dani. A gente vamos quase encerrar, né? Já está quase dando uma hora, passa que é um piscar, né? Isso. Você falou ali, tá, eu vou chegar, recebo o salário, tiro a parte da reserva, por exemplo. Não tenho como tirar a parte da reserva. Está tudo tomado, né? Sei lá, aconteceu uma catástrofe na minha vida, eu não tenho, simplesmente não dá. Assim, vale aquele negócio de eu tirar R$10 em vez de tirar 100, 200, 300? Ou eu tento primeiro acertar minhas contas? São duas coisas. Primeiro, vale. Porque não pode deixar de depositar. Porque você não pode... porque se você... é igual fazer ginástica. Sabe quando a pessoa sai para poder caminhar? Ela caminha, não, vou caminhar todo dia. Um dia, ela está com preguiça de ir. Acabou, ela nunca mais vai. Então, é esse que é o problema. Dá uma volta tá chovendo. Vai lá na rua, sai, dá uma volta rapidinho e volta. Mas não deixa de ir, porque se parar, não volta mais. Então, é importante esse depósito. E colocar um outro ponto, muita gente chega e fala assim, não, mas eu não dou conta de tirar, sei lá, 5% do meu salário, 10%, sei lá, qualquer. Vai depender de caso a caso, tá? Mas eu não dou conta de tirar 5% do meu salário, porque senão é impossível eu tirar isso. Perfeito. Então vamos fazer o seguinte, imagina que hoje o seu patrão chega para você e fala o seguinte, olha, senhor fulano de tal, nós estamos passando por uma dificuldade. Eu tenho duas opções, ou eu te demito, ou eu te pago só 95% do seu salário. O que você vai fazer? Você vai pedir demissão, e já que você vai passar fome mesmo, então você vai tentar outra coisa, ou você vai topar os 95% do salário? Uhum. Você vai topar os 95%. Ou seja, é possível, sempre é. Tá? Se você pensar, busca os vilões, normalmente é dinheirinho de pão que é o grande problema. É aquela despesinha pequena que você não está vendo sair o dinheiro. É esse que é o que está te causando um problema maior. Até queria que a Daniele completasse aí também, mas a minha visão é essa, tá? Eu acho que é importante ter, que seja R$10, mas é importante ter. Não, eu concordo plenamente com isso aí, né? O exemplo que você falou da caminhada, né, foi um excelente exemplo, e eu acho que o importante é isso, se você, depois que você já começa ali, né, mesmo que de pouquinho, né, estabelecer um percentual e já tirar, você vai conseguir viver com o restante. E isso, a gente tem vários exemplos que funcionam. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, que eu não sei, né, mas eu vou citar esse exemplo de religião, por exemplo, né, quem é dizimista, a primeira coisa que ele faz é fazer, né, a devolução da parte do dízimo lá. E o que eu escuto é que não faz falta.
Inclusive, no planejamento financeiro, ele já fala, não, isso aqui eu já tiro e coloco lá. Eu falo, então tá, então você vai tirar o mesmo valor para sua reserva de emergência, então vamos montar a estrutura. E geralmente dá certo, porque a pessoa ela consegue se adaptar com muita facilidade. O que não consegue é aqui, ó. É igual o Flávio falou, é na cabeça, porque ele tem ali uma ideia de que ele vai viver muito abaixo do que ele pode. E não é muito abaixo. É o tal de um degrau abaixo. Um degrau abaixo é exatamente essa parte que você vai guardar para sua reserva ali, né? E se precisar, você vai viver abaixo. Foi o caso que o Flávio falou, né? Se você perdeu o emprego ali, diminuiu o emprego. Vai ter que dar um jeito. Então, começa. Tem que começar. Não tem jeito, tem que começar. Antes tarde do que nunca. Tem um ditado que falava no banco, né? Que eu gosto muito. Antes tarde do que mais tarde. Que a gente falava, né? Antes tarde do que mais tarde. Porque sempre você vai querer ter começado antes. Né? Sempre você vai falar, por que eu não comecei antes? Então, antes tarde do que mais tarde. É exatamente isso que eu ia falar, até era mais ou menos isso mesmo. É porque as pessoas pensam muitas vezes, é um bom momento para poder começar a investir? A resposta é sim. Não me interessa qual o momento, é sim. Sempre é um bom momento para poder começar a investir. Usando o exemplo da ginástica, sempre é um bom momento para poder começar a fazer. Eu tenho 70 anos, sou totalmente sedentário, nunca fiz nada na minha vida. Comece. Você perdeu uma oportunidade, você já foi. Oi? Fica levantando o pé lá no sofá, mas começa a levantar o pé no sofá. Exatamente, é isso aí. Eu vou só compartilhar uma coisa com vocês também, que hoje eu tô danadinha para compartilhar, né? Mas olha só, ano passado, né, no meio da pandemia, eu comecei a ter um problema de coluna, né? Porque eu comecei a ficar em home office e eu realmente não estava saindo para lugar nenhum, só aqui. E aí começou a complicar, né? E aí tive que fazer fisioterapia e tal. Mas resumindo, eu comecei a fazer atividade física, comecei com um projeto de 365 dias, né? Que eu falei, eu tenho que focar numa coisa um pouco de um prazo maior para ver se eu não paro, né? E eu completei agora um ano, agora em setembro. Então, assim, parece que passou tão rápido. Se eu não tivesse começado, eu ainda estaria aqui trabalhando em home office como estou, né, com o problema da coluna pior ainda. E te falo o seguinte, Daniele, hoje você faz essa ginástica com prazer. Se você não fizer, você vai sentir falta dela. É igual poupar. Os primeiros depósitos são doídos. Você pensa, não, vou deixar de consumir para poder guardar isso aqui. A partir do momento em que você começa a ver a sua conta crescendo, dá gosto fazer aquilo. É gostoso. Você já fica esperando a próxima remuneração para poder colocar uma nova sementinha ali, um novo depósito. É muito importante isso. É gostoso mesmo. E é mais gostoso ainda você ver que você pode, né? Você consegue. Você falar assim, nossa, eu consegui. Tem tanto tempo que eu coloco lá meus R$30 no Tesouro, por exemplo, né? Porque o Tesouro você pode programar, coloca lá, mensal você vai, por exemplo. E tem vários outros investimentos que dá para programar também, né? Para quem tem dificuldade. Então, nossa, muito boa o bate-papo aqui com você, essa live, viu, Joane? Queria agradecer a você, Flávio, por ter aceito aí o convite de estar aqui hoje com a gente. Muito obrigado mesmo, viu? Tenho muito carinho por você, muito carinho pela Joane também, por estar aqui comigo. Tá? Já começa aqui me despedindo, né? Porque já está dando uma hora. Mas agradeço a todo mundo que está participando da live aí com a gente, que entrou, que compartilhou também o link e tal. Muito obrigado mesmo, gente. Muito feliz. Eu vou ter que dizer para o Flávio que ele vai ter que aceitar um outro convite nosso, porque eu não sei se eu consegui gravar a live. É a primeira vez que eu estou mexendo do lado de estar mexendo no StreamYard, eu só participo e fico ali, né, falando, né? Então, eu não tenho certeza se conseguir gravar. Então, o Flávio vai ter que conversar com a gente de novo outra vez. Vai ser um prazer, Joane. Pode combinar aí que a gente marca um outro momento, sem problema nenhum, tá? A gente bate um papo. Já agradeço também, o prazo aí está no final. Agradeço a oportunidade de estar aqui. Aquilo que precisar, estou à disposição. O que eu falo para todo mundo, faça o seu planejamento, quer seja com um profissional, quer seja sozinho, independente, tenha um planejamento, saiba onde você quer chegar. É importante
ter um objetivo, aonde que você quer chegar e o que você vai fazer lá. Então, isso aí serve para funcionário público, iniciativa privada ou empresário, qualquer um. Tá? É importante buscar isso. Então, acho que a gente fica com... O que eu queria deixar para vocês é essa mensagem. Tá? Eu achei interessante que você falou ali, faça o seu planejamento e saiba o que você quer fazer lá, né? Porque não adianta também planejar e não ter um foco para aquilo. Tipo, o meu foco é só amontoar dinheiro, então tá bom. Então, amontoa dinheiro, mas... Joane, eu falo muito o seguinte, a única função do dinheiro é trazer conforto e prazer para a gente e para as pessoas que a gente gosta. O resto é papel. Dinheiro é papel. E eu falo que é papel ruim, porque não serve nem de rascunho, porque ele é impresso dos dois lados. Então, ele tem que ter um objetivo, você tem que ter alguma coisa que você queira com aquilo. Vai dar gosto você guardar dinheiro quando você sabe, olha, eu estou guardando por causa disso. É importante, é gostoso. Essa semana, eu falo, aproveitando a Dani, que está empolgada de sair compartilhando, essa semana eu ouvi uma frase interessante que eu nunca tinha ouvido, que o dinheiro não é seu, só está na sua vez de gastar. Né? Então, nenhum dinheiro é meu. Essa eu vou usar. Eu achei que só está na minha vez de gastar, investir, seja lá fazer o que com ele, né? Mas é a minha vez de usar ele. Isso. Então, usa com cabeça, né? Flávio, antes da gente encerrar, fala também aí quais são suas empresas, como que faz para te seguir nas redes sociais também, a Joane também, né, Joane? Bom, a minha empresa é uma empresa a gente trabalha com planejamento financeiro pessoal, a gente tem um family office, que a gente chama de full family office, porque a gente trata de um projeto de family office para qualquer tamanho de cliente que justifique uma operação dessa. Então, o mais fácil de buscar a gente é pelo nome, é Ibra, IBBRA. Então, ibra.com.br, aí vai ter o nosso acesso a todas as informações da empresa, e aí a gente tem qualquer dúvida que tenham, estamos à disposição, independente de qualquer operação que venha montar no futuro, vai ser um prazer receber alguma dúvida que o pessoal tem aí, tá? Muito bom, eu acho que eu já vou fazer uma listinha já. E você, Joane, você está com um canal novo agora, né? Fala aí para o Flávio, para o pessoal também. Então, né, a gente está com o portal lá do Investimentos RPP. Eita! Eu fui olhar a pessoa falando ali, já me perdi na conversa. O portal do Investimentos RPPS está novo, bem lindo, todo dia tem conteúdo lá. Amanhã a gente vai falar de previdência, então a gente vai entender um pouquinho melhor o que é o RPPS, né, que é a previdência do servidor, né, que o servidor também tem que ficar ligado lá nela. E o canal do YouTube, mais o Instagram, né, que a gente coloca lá, que também é investimentos.rpps. Então é só chamar lá qualquer coisa que precisar. E só falar um negócio, eu acompanho o seu canal e recomendo, viu? É muito legal. Acho que vale a pena o pessoal acompanhar também. Tem muita notícia interessante, muita coisa legal. E a Dani também faz o serviço e é isso aí, gente. Consultoria, então, né? Eu trabalho na Sete e na Confiança, trabalho aí com a consultoria para a RPPS também, para os institutos. Muita gente me conhece, mandei o link para muita gente hoje também. E estou lá no Instagram também, né? Explicando para vocês um pouco de educação financeira lá. E agora eu estou arriscando, estou aventurando no YouTube também com os videozinhos lá toda quinta-feira, viu? Amanhã deve sair um vídeo novo lá, depois vocês vão lá me dar uma moral também. Sim. Então, agradecendo o Dani Porto também eu acompanho e tem muita coisa legal também. Recomendo. A Dani foi engraçado porque eu acompanhava ela já nesses videozinhos que ela fazia de ensinando, né, tudo. E daí um dia ela me mandou uma mensagem dizendo que também acompanhava. E eu falei, nossa, que legal! Mas aqui o pessoal também agradeço quem tudo mandou mensagem aqui, que estão falando que foi bom e tudo mais, e bora poupar, né? Guardar um trocadinho. Isso. Então é isso, pessoal. Até mais. Amanhã a gente bate outro papo aqui, nesse mesmo horário. Sobre previdência. Boa noite a todos. Muito obrigado mais uma vez ao Flávio e a Joane. Até mais. Até logo, gente. Obrigado, boa noite. Até mais. Tchau, tchau. Até mais.